Ora viva, somos a DW África, somos a emissora internacional da Alemanha. Nós estamos a acompanhar a situação na Guiné-Bissau, a situação que se vive no país, a proibição de manifestações e os partidos políticos que pretendem neste momento formar uma frente única, como dizem, para salvar a democracia e também lutar contra a ditadura na Guiné-Bissau. É normal e intolerante. Mbim para mbim muri ali na minha terra. Injusta! Injusta! Essa é ditadura! Não vivemos em paz. Ou morremos todos. Onde é que está a União Africana? Onde é que está a CDAO? Onde é que está a União Europeia? Onde é que está as Nações Unidas? Será que não estão a acompanhar? Não tem representação aqui na Guiné-Bissau para acompanhar que tudo está a acontecer? Por que é que vamos aceitar isto? Vamos fazer uma frente única para a salvação da democracia na Guiné-Bissau. Não podemos permitir que a ditadura seja implementada na Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau conheceu a democracia já lá vão muitos anos. Portanto, não podemos voltar a um regime ditatorial. Todos os partidos políticos têm que participar desse processo. A política se faz com os partidos políticos. E estamos aqui numa aliança de PRS e APU-PDGB. Portanto, tem que haver ações políticas. E só com ações políticas é que podemos, de facto, trabalhar, que é para criar condições para que a democracia possa funcionar de forma normal. Para debatermos os últimos acontecimentos no país, tenho comigo o Diamantino Lopes, a partir de Bissau. Tenho também a Soumaila Jaló, analista político e também ativista em Portugal. Vamos aqui debater estes acontecimentos na Guiné-Bissau. Eu começaria mais uma vez consigo, Diamantino. Como é que podemos aqui olhar para os últimos acontecimentos? O ex-primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, também conselheiro especial do Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, denunciou que há droga em abundância na Guiné-Bissau. Diz também que há um regime, há uma tentativa de limitar liberdades fundamentais no país. Fez várias denúncias no país, até então não é chamado para responder à justiça. E temos também o Brahima Camará, que foi impedido de ser recebido pelos militantes e simpatizantes do MADEM G15. Reação ontem do secretário da Ordem Pública do país a dizer que é proibida a aglomeração das pessoas, mais de 5 pessoas em Bissau. Ok, mais uma vez muito obrigado por essa oportunidade para abordarmos assuntos do país. Vou começar por última nota, a intervenção do Secretário de Estado de Ordem Pública em como não é permitida a aglomeração das pessoas, pelo menos 5 pessoas. Bem, é notório e é perceptível que essa é uma decisão errada que vem sendo tomada há muito tempo, que limitando o exercício cívico. Isso não é de hoje, vem sendo uma prática, a proibição das manifestações, seja cívica bem como a manifestação política. Portanto, não é uma decisão legal, há muito que condenamos e reclamamos sobre essas decisões que são tomadas pelos diferentes regimes. Portanto, o que aconteceu com os militantes de MADEM G15 quando da chegada do seu Mas acho coordenador? que a justificação dada de que está em fuga pessoas que participaram naquela que o regime chama de tentativa de golpe de Estado, que os partidos da oposição refutam com armas, e há um perigo para uma eventual, mais uma vez, ou um eventual ataque na Guiné-Bissau? Bem, o governo deve ter a sua razão para justificar essa tomada de decisão. Mas, pelo que percebemos, o ambiente político no país, certo, não é bem claro, não se sabe no fundo o que está a acontecer, mas, na verdade, é preciso que o país volte à normalidade. Quem dirige o país tem essa obrigação de criar condições para que tudo volte à normalidade. Não se pode ter um país numa situação quase de ingovernabilidade e sem que
os outros tenham condições de reclamar para que as coisas voltem à normalidade. Quem faz política são os partidos políticos, eles têm esse direito, né, de manifestar-se politicamente sobre o que está certo ou errado no país. Bem como organizações de sociedade civil e até cidadãos comuns têm esse direito, porque todos participam no processo de desenvolvimento do país. Portanto, as justificações do governo não são convincentes. Não são convincentes porque o governo tem a obrigação de criar condições para que as coisas funcionem como deve ser. E agora, quanto à comunicação de Nuno Gomes na Biam, portanto, foi uma comunicação, de um certo modo, preocupante, né? Dizer que há abundância de droga no país. Ela, recentemente, foi o primeiro-ministro e é o conselheiro especial do Presidente da República e também é o membro do Conselho de Estado. Portanto, não é uma afirmação que nós podemos aceitar de ânimo leve. Ele tem as razões muito fortes para lançar essas acusações e é necessário que ele esclareça essa situação. O Ministério Público deve atuar, né? Deve falar com o Nuno bem a respeito. Há uma vez que ele fez uma declaração também complexa. Depois foi ao Ministério Público e justificou que foi uma comunicação política apenas. E essa não é apenas uma comunicação política. Mostra a fragilidade do país e, sobretudo, depois de houver uma situação recentemente com questões de droga que envolvem autoridades do país. Nós recordamos recentemente a confusão entre o ex-secretário de Estado de Ordem Pública e o ex-ministro do Interior, aquelas acusações que saíram para o ar, que culminou com a mudança de o então ministro do Interior para o outro posto, de Interior para Agricultura. Era o assunto em debate, a questão de droga, envolvimento do Estado, envolvimento de membros do Estado nesse processo. E essa discussão entre os dois foi à tona, foi vazada, né? Discussão ainda entre o secretário de Estado e o então o diretor nacional de Polícia Judiciária a falar de droga, incluindo envolver o nome do então atual Procurador-Geral da República. Então, ou seja, não é um caso novo. Não é um assunto novo isto de drogas da Guiné-Bissau. Sim, não é um assunto novo. Não é um assunto novo. E ele precisa esclarecer isso. A autoridade eventual precisam esclarecer essa situação, porque não é uma acusação tão simples assim. Ok. Soumaila, uma primeira pincelada a esta atualidade política na Guiné que parece que, de repente, as coisas agravaram-se no país. Saudações, Braima, e ao Diamantino, saudações aos rádio ouvintes e telespectadores da DW África. O que neste momento está a acontecer na Guiné-Bissau era previsível e a continuidade do que vínhamos vivendo no nosso país nos últimos 3, 4 anos, pelo menos até antes da realização das últimas eleições legislativas de junho de ano passado, e que depois foi o quadro legal governativo interrompido por um golpe constitucional. Não é surpresa para ninguém que agentes ao lado do Umar Sissoko Embalo são a imagem do seu chefe no exercício do poder. E neste momento, o comunicado do governo, particularmente do Ministério do Interior, a impedir manifestações públicas e a impedir atividades políticas públicas, é mais um comunicado em forma de atentado às liberdades democráticas na Guiné-Bissau. No entanto, há aqui um elemento importante. Atividades públicas que tenham mais de 5 pessoas. Sim, mas há aqui um elemento importante que é preciso analisarmos, a qual precisamos de dar alguma atenção. Ministro de Finanças, membro do governo, aliado do Presidente da República, apesar de ser militante e dirigente do PRS, realizou recentemente, na semana passada,
um ajuntamento político, um comício popular na região de Biumbo, que teve muitas pessoas, que teve outras figuras da ala política do Presidente da República. Esse ato também foi um ato de manifestação e um ato público que juntou centenas de pessoas. Mas não houve polícia para proibir esse ajuntamento, nem houve intervenção do Ministério do Interior para impedir a realização desse ato. Em Bissorã, na semana passada, também houve um comício do lançamento da aliança entre o PRS e a APU-PDGB. No entanto, em relação à chegada do coordenador do MADEM G15 e atividades convocadas de manifestação pública por parte da coligação PA e Terra Arranca, o Ministério do Interior intervém porque, neste momento, do lado particularmente do MADEM G15, não há coabitação da sua direção política com as pretensões absolutistas do Marci Sissoko Embalo. Essa ruptura no interior do partido, que é também do Marci Sissoko Embalo, o MADEM G15, é notável. Em relação à PA e Terra Arranca, é o caminho para a aniquilação de qualquer pequena resistência à ditadura que se está a instituir no país. Mas quando puxas aqui o assunto do MADEM G15, o próprio secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Macedo, é vice-líder da bancada parlamentar do MADEM G15 e alto dirigente do partido. Ainda ontem disse, em bom som, que ele é um dos membros fundadores do partido. E principal aliado de Braima Camará, líder do MADEM G15. O que é que se passa? Há muito tempo que se instalou uma tensão interna no MADEM G15 e que coloca frente a frente a ala partidária do Marci Sissoko Embalo, a que o José Carlos Macedo, secretário de Estado da Ordem Pública de um governo ilegal, pertence, mas também, do outro lado, a ala comandada por Braima Camará. Essa ruptura é visível e a própria expressão do Braima Camará à chegada a Bissau, quando houve aquela proibição de ajuntamento de militantes e dirigentes do partido, alguns deles presos, cerca de 12 pessoas presas nessa ocasião, não é? É uma expressão clara também de assumir uma ruptura em relação à ala política do Presidente da República. No entanto, precisamos aqui de dizer que essa ruptura não é clara e nem sabemos para que direção caminhamos. E, para terminar, é também preciso dizermos aqui que o MADEM G15 foi e é o principal instrumento político ao lado do autoritarismo e absolutismo do Marci Sissoko Embalo. Se quer hoje deslocar, aliás, sair desse círculo absolutista e ditatorial, tende a afirmar de forma inequívoca o seu compromisso neste momento para a construção do caminho da retoma da democratização no país. Sem isso, com estas jogadas do tipo que temos assistido, o povo está atento e continuará a pagar politicamente por essas faturas, como pagou nas últimas eleições legislativas. Uhum. Diamantino, consegues também entender esta atuação da Polícia da Ordem Pública em deixar, por exemplo, o Ministro das Finanças, que está a liderar, que está a contestar a direção interina de Fernando Dias no PRS, fazer comício e quando outros partidos não conseguem fazer comício? Não, é uma decisão errada. Nós somos pró-democracia. E é necessário que todos os partidos tenham essa possibilidade. Qualquer indivíduo interessado nisto que tenha essa possibilidade. E agora, o que percebemos aqui? Isto quer dizer é tipo 2 pesos e 2 medidas. Permitir uns realizar suas atividades políticas e impedir os outros de fazerem o mesmo é, de um certo modo, uma decisão errada. É tentar favorecer os que tenham uma abordagem alinhada ao sistema e os que pensam de forma diferente são bloqueadas essas possibilidades, ou são negadas essas possibilidades. Por exemplo, recentemente
o PRS foi para Bafatá e não conseguiram, foram impedidos. Não obstante, já tinha realizado um comício em Bissorano, na qual o Nuno Abião fez aquelas declarações, aquelas acusações bombásticas. Talvez, com esses périplos políticos, se for permitido, talvez pode desconstruir muita coisa e aí fragilizar ainda mais o presidente da República com essas manifestações políticas. Então, quem não alinha com eles, normalmente será impedido de exercer livremente suas atividades políticas e cívicas. Os que estão alinhados terão maior proteção para o efeito. Pois é o que notamos relativamente a essa situação. E Diamantino, falando das liberdades fundamentais, o próprio Nuno Nabian, que é conselheiro principal do Presidente da República, ex-primeiro-ministro, disse que o Presidente da República quer ser dono de todas as instituições do país. E os jornalistas também chegaram a realizar manifestações, professores, enfim, a contestar, dizem que os próprios partidos políticos estão a dizer que há uma mão invisível a tentar desestabilizar as estruturas partidárias. É isso que está a acontecer? Não, quanto ao Nuno Gomes na Abião, eu não sou partidário do Nuno Gomes na Abião, nem das suas afirmações, porque é um dos responsáveis do que está a acontecer no país. Pese embora nós estamos de acordo para que as forças se unam para a afirmação da democracia no país. Seja o Presidente da República e qualquer outro cidadão tem que trabalhar nessa perspectiva. E agora, o que ele está a fazer nesse momento é tentar ganhar pontos. Porque tudo o que ele vem revelando nos últimos tempos é notório, a sociedade sabe disto. Nós já falamos disso há muito tempo, que estamos a falar da questão de autoritarismo, da questão de ditadura, isto refletindo nos impedimentos que a população é imposta em termos de exercício das suas liberdades, bem como das diferentes formações políticas. Portanto, na altura em que ele esteve diretamente ligado ao sistema, aliás, até então está ligado ao sistema. Portanto, quando as coisas lhe saem bem, as coisas lhe correm bem, tudo vai numa boa. E quando há uma ruptura, pode ser pessoal por aí fora, vem de novo esses tipos de declaração. Aliás, foi no seu mandato que o país teve pela primeira vez vice-primeiro-ministro em funções também. Sim, ele foi um primeiro-ministro inexistente. Ele nunca existiu em termos de facto como primeiro-ministro. Permitiu muitas coisas no país. No seu governo não havia também manifestação. No seu governo houve espancamentos, houve raptos. E ele nunca surgiu publicamente para condenar qualquer ato. Por exemplo, a Rádio Capital foi destruída. Ele era o primeiro-ministro. Não disse nada. Né? Não apareceu ao público para condenar o ato. Então, o que ele está a fazer agora, para mim, não justifica muita coisa. Não justifica muita coisa, apesar do peso da sua fala nesse contexto político. Mas são todos da mesma família, são todos do mesmo grupo. São essas pessoas que até hoje levaram o país nessa confusão, a começar de José Mário Vaz até ao Nuno Gomes na Abião. Né? Portanto, não são gente capaz de endireitar essa história. É necessário muito mais para solucionar esse problema. O José Mário Vaz, ex-presidente da República, disse no Conselho Nacional do MADEM G15 de que o Presidente da República é a única entidade capaz de garantir a estabilidade. Neste momento, ele usou uma linguagem, frase em crioulo, de que é capaz de baixar a tensão no país e aumentar a tensão. Por isso, a responsabilidade do Presidente deve ser maior. Sim, é o maior interessado. É o maior interessado. Né? É o maior interessado e pode ser o maior perdedor desse jogo. Portanto, a iniciativa para vencer esse diferente político pode partir-se dele.
E agora, a luta entre os aliados, os ex-aliados, vai acabar por destruindo um todo sociopolítico, né? Madame G15 é uma força que suporta o presidente da República. Na eleição passada, o PRS também esteve ao lado dele. O APU-PDGB esteve ao lado dele. E agora está a contar com o PTG, que está ao lado dele. Então, uma fratura forte entre os membros dessa aliança terá o seu peso e tem o seu significado político enorme, né? Portanto, o maior perdedor do jogo vai ser o Presidente da República. Portanto, eu estou entendendo a abordagem do ex-Presidente da República, José Mário Vaz, nessa perspectiva. Quando você tem mais a perder, deve tomar a iniciativa de mobilização do diálogo e evitar a guerra, né? Porque o que estamos a vislumbrar nesse preciso momento há uma evidência da ruptura política entre a mesma família partidária. É o que nos parece. Pode, no fundo, não ser a mesma coisa. E agora, o maior perdedor desse jogo sempre é quem tem o maior interesse. E nesse contexto, a mobilização deve partir dele, né? Para que as coisas voltem à normalidade. Senão, pode ficar sozinho, né? Sumaila, alguns segundos para rebater aqui. O Diamantino tem também uma questão para ti já. Não, eu acho que o pronunciamento do José Mário Vaz vai mesmo no sentido de que quem tem criado todo o problema que temos vivido na Guiné-Bissau é o Umar Sissoko Embalo. Por isso, quem pode construir caminhos para a solução desses problemas é o mesmo. Quem tem claramente imiscuído na vida dos partidos políticos é o Umar Sissoko Embalo, que aparece no Congresso do PRS a usar de palavra, não é militante do partido, muito menos é decente porque é presidente da República. Quem tem constitucionalmente prerrogativas de ser garante da estabilidade e da coesão nacional é Umar Sissoko Embalo, e é quem, pelo contrário, tem discursado e tem atuado no sentido de dividir guineenses para melhor tirar partido disso. Quem, neste momento, está a instituir um quadro governativo fora da escolha livre do povo da Guiné-Bissau é o Presidente da República, que, aliás, diz publicamente e de forma com muito à vontade de que o governo atual responde só a ele. Quem impede o funcionamento de uma Assembleia Nacional Popular que legalmente continua a existir, que constitucionalmente ainda continua a existir, é o Umar Sissoko Embalo. Quem tem usado de força a partir de uso de instituições como o Ministério do Interior para intimidar e violentar pessoas e entidades políticas que não estejam a seu favor, é o Umar Sissoko Embalo. Ao fim e ao cabo, o que o José Mário Vaz está a dizer, embora ele também tenha um papel importante no caminho que estamos a trilhar, não é? Devido ao que aconteceu enquanto ele, como Presidente da República, durante todos esses anos, não é? É no sentido de dizer a Umar Sissoko Embalo que deve tomar atenção em relação aos seus atos. E eu não tenho dúvidas. Umaro, se não pagar agora, politicamente vai pagar caro a todas estas atrocidades que tem cometido contra as liberdades democráticas na Guiné-Bissau. Porque o povo é muito. Ok, vamos avançar porque agora os partidos lançam uma ideia de uma frente única. Os principais partidos, a PRS, a PDGB, o Braima Camara convocou o órgão do partido para pedir aval do partido para também se juntar a esta frente única que eles dizem para combater a ditadura e salvar a democracia no país. Isto, até onde vai esta iniciativa? Eu começo por ti, Diamantino, muito rápido. Bom, são os partidos antidemocráticos. Todos esses partidos são partidos antidemocráticos que sempre participam nos governos ilegais, nos governos antidemocráticos.
Se de repente surgir essa ideia de salvar a democracia, para nós é uma grande novidade e é bem-vinda essa iniciativa, porque o país precisa. O país precisa respirar o ar da democracia, o ar da liberdade. Portanto, quem pode fazer isso são os grandes atores que, de um certo modo, trabalham para impedir o exercício livre e democrático no país. Ganhando consciência para, de um certo modo, lutar para a democracia, para nós é um ato nobre. Né? E agora, mas esta iniciativa tem pernas para andar? Lutar pela democracia, lutar para a democracia não significa dizer recorrer aos recursos antidemocráticos para fazer valer a democracia. Isso não será permitido. Né? Portanto, o que se faz aqui, ou o que se pode fazer aqui, é exigir o que é para que o país retorne à normalidade. Qualquer meio, não é? Não convencional democraticamente não deve ser usado para fazer valer a democracia. Por exemplo, recurso à violência ou então a um golpe de Estado. Isso não é um caminho. Não é um caminho para fazer a democracia. A democracia faz-se politicamente respeitando as leis e a Constituição da República. Portanto, esse é o caminho. Não é? Estamos numa situação de ilegalidade política. O governo atual não é um governo legal. Então, esses partidos, ganhando consciência disso, podem trabalhar politicamente nessa perspectiva. Temos uma Assembleia Nacional Popular dissolvida ilegalmente, podem trabalhar nessa perspectiva. Lá está, tem seus custos, mas todas essas diligências devem ser numa perspectiva política, observando à risca as leis, sem o recurso à violência ou ato antidemocrático para fazer valer a democracia. Portanto, numa situação de ingovernabilidade como essa, normalmente qualquer oferta as pessoas tendem a aceitar, né? Mesmo recurso à violência para salvar uma determinada situação. Portanto, é necessário ter muita atenção. Mas acha que a estratégia da tal frente única é a melhor solução neste momento para o país? Acha que os partidos, mesmo não tendo a mesma ideologia política, conseguem criar este mecanismo? Não, o que eu acho está a acontecer nesse momento, esses partidos chegam a um dado momento, estão vendo o presidente da República como um elemento cuja a relação é insustentável. Né? Perceberam que é insustentável manter-se a relação política com o presidente da República. Não é por acaso que o Nuno Madian disse que o presidente da República está a ter um comportamento absolutista. Né? Ele é dono de todo. Ele é dono de tudo isto. Portanto, estão preocupados com essa situação. O Senado tinha o nome de único chefe, né? Sim, sim, estão preocupados com essa situação. O que está em jogo, o que se percebe aqui, é uma briga de ego, né? Briga dos egos. E o ego, e o presidente da República tem um superego sobre toda essa história. E chegaram a um dado momento a acharem que têm que lutar para contornar essa situação. E agora, como contornar isto? Né? Tem que ser politicamente. Né? Tem que ser politicamente, não tem como agir para mudar o rumo da situação. Porque desde o primeiro momento, esses partidos políticos permitiram ao Presidente da República isto. Nunca tiveram condições claras de ajudar o Presidente da República a ser melhor Presidente. Nunca fizeram isso. Lutaram sistematicamente para afundar o Presidente da República. E conseguiram isso.
Sumaila, esta frente única terá pernas para andar e como é que podem, como dizem, salvar a democracia e impedir a implementação da ditadura e impedir que o presidente, como dizem, continue a controlar tudo e todos na Guiné-Bissau? Bom, primeiro eu quero discordar com o Diamantino quando disse que esses partidos afundaram o Presidente da República, nunca ajudaram o Presidente da República. Pelo contrário, esses partidos acompanharam o Presidente da República na construção do seu caminho absolutista e ditatorial. Não foram esses partidos que empurraram o Presidente para esse caminho. O Presidente da República usou desses partidos e eles admitiram a isso para a construção do caminho absolutista em que vivemos hoje na Guiné-Bissau. E é preciso lembrarmos que tanto o PRS, como a PUPDGB, bem como uma DMG15, como disse numa passagem aqui, suportaram o Umaro Sissoko Embalo para chegar à presidência da República. A PUPDGB e PRS, na primeira volta das eleições em 2009, que conduziram o Umaro à presidência da República, não se tinham juntado a ele, mas na segunda volta juntaram-se ao Umaro Sissoko Embalo para o fazer presidente da República. Portanto, se hoje se despertam no sentido de fazer uma frente, como dizem, para lutar pela democracia, é preciso dizerem o que querem com essa frente. Essa frente não se pode limitar à produção de comunicados, como durante todos estes anos fez, por exemplo, o PAIGC e os partidos reunidos na PAI Terra, porque com comunicados não se pode combater uma ditadura. Outra coisa em que quero discordar... Como é que se combate uma ditadura neste caso? É aqui que queria chegar. Outra coisa em que quero discordar com o Diamantino é falar da legalidade de seguir à risca a Constituição da República num contexto em que a Constituição é colocada de lado, em que a Constituição é sistemática e conscientemente violada por quem detém o poder. Neste momento, não se pode dar ao luxo até de recorrer às instâncias judiciais, porque, por exemplo, o que está a acontecer no Supremo Tribunal de Justiça é a instituição de um golpe institucional. Quem é presidente do Supremo Tribunal de Justiça neste momento não tem legitimidade para exercer essas funções. Portanto, conduzir o processo para o Supremo Tribunal de Justiça seria legitimar essa instância capturada neste momento pelo regime encabeçado por Umaro Sissoko Embalo. É preciso dizermos isso com clareza. A Procuradoria-Geral da República, que neste momento não convoca Nuno Gomes Nabian, apesar da denúncia em relação ao tráfico de drogas, aliás, ontem, no aeroporto de Lisboa, é preciso dizer isso, foi apreendida uma quantia de cerca de 36 quilogramas de cocaína saída de Guiné-Bissau. Dias depois da denúncia feita por Nuno Gomes Nabian, e a Procuradoria-Geral da República não atua. Não atua porque Nuno Gomes Nabian é um elemento interno ao regime. Não é? É o mesmo regime que tem capturado... Acha que se fosse, por exemplo, líder de uma outra força partidária, a Procuradoria teria atuado muito antes, o procurador neste caso? Logicamente, como tem acontecido durante todos estes anos. Ninguém da família política do Umaro Sissoko Embalo é investigado pela Procuradoria-Geral da República, nem indiciado judicialmente. Mas se fosse figuras políticas da oposição a Umaro Sissoko Embalo, sabemos o que ia acontecer neste Mas Nuno Nabian também, para ir responder à justiça, teria que ter um despacho do Presidente a autorizar que eu fosse ouvido por ser membro do Conselho de Estado e por ser também o conselheiro especial do Presidente, e no despacho do Presidente havia esse ponto, né? É fácil resolver isso, é o próprio Presidente que diz que não há imunidade para ninguém, então era cumprir esse dizer, e o próprio Nuno Nabian também se disponibilizou para tal, mas não vai acontecer, porque eles sabem a tensão que disso advirá, não é? Tanto do ponto de vista político, como de outras formas que nós não podemos aqui prever e dizer. No entanto, eu estava a dizer que essa frente única, pela retoma do caminho da democratização, tem questões mais urgentes e mais importantes para o país neste momento que devem assumir. Por exemplo, nós temos uma Assembleia Nacional Popular
impedida de funcionar por uma ordem contra a Constituição da República. Posicionar-se de forma clara e não tomar boa nota, como o PRS fez, e não ficar em silêncio e em conivência, como a PUPDGB fez, e não homologar essa decisão, como o Madem G15 fez, não é que estariam a lutar pela democratização, é pronunciar-se e posicionar-se a favor da retoma do funcionamento de uma Assembleia que foi dissolvida num ato contra a Constituição da República. Temos, neste momento, um governo que não emana da Assembleia Nacional Popular como a lei manda. Temos, aliás, esses partidos, se quiserem defender a democracia, têm de exigir a constituição de um governo que reflita, que observe os resultados das últimas eleições legislativas. Finalmente, nós temos um quadro em que não há um estado de emergência nem um estado de sítio decretados e temos proibição de manifestações. Há alguns desses mesmos partidos, nomeadamente Madem G15 e PRS, não é? Há que se posicionar, convocando ações políticas de rua, como manifestações, como comícios, para confrontar a ditadura nas ruas e através de instituições políticas em que essa mesma ditadura é exercida. Contra o Ministério do Interior, contra o Presidente da República, contra o próprio governo, que têm dado espaços para a prática da ditadura e do absolutismo do Marciso Coimbalo. E isso não é ir contra a Constituição da República, isso não é ser violento, porque com comunicados, com conferências de imprensa, já vimos, depois de 4 anos, que o Umar Sissoko e a sua ditadura, o seu regime absolutista, não vão ceder. É preciso mais consequência na mobilização do próprio povo, dentro destes espaços políticos, para confrontar a ditadura. Para fecharmos, já perdemos aqui o contacto com o Diamantino. O que é que acha da atuação da comunidade internacional? O próprio líder do PRS, o líder interino, neste caso, Fernando Dias, disse que a comunidade internacional tem uma certa responsabilidade do que está a acontecer na Guiné-Bissau e ele criticou o silêncio da comunidade internacional. O espaço político da Guiné-Bissau e até o espaço cívico continua a acreditar muito que é a comunidade internacional que vai resolver os problemas na Guiné-Bissau. Eu não só não acredito nisso, como sempre e muitas vezes neste painel... Sobretudo a CDAO, né, que é a comunidade regional. As pessoas ainda acreditam muito. Sim, né? Sempre chamei a atenção para esse erro que não devemos continuar a cometer. Não podemos acreditar que CDAO, que nos últimos anos, só teve êxito em 2 intervenções para a restituição da ordem democrática. Na Costa do Marfim, quando Gbagbo não queria largar o poder, e em Gâmbia, quando o Yahya Jammeh não queria sair pacificamente do poder. Para além destes 2 casos, e depois destes 2 casos, nunca teve êxitos nas suas intervenções. Por quê? Porque foi capturada por forças políticas e interesses como os de Macky Sall e Umar Sissoko Embalo, que, aliás, foi recentemente, e há menos de 1 ano, presidente da Cimeira dos Chefes de Estado da CEDEAO. Como é que um líder autoritário como Umar Sissoko Embalo lidera uma estrutura que quer a afirmação da democracia na sub-região? Como é que uma organização como a União Africana se deixa liderar por Macky Sall, que está neste momento a praticar uma ditadura violenta no Senegal? Como é que nós podemos acreditar que a União Europeia, que alimenta através dos seus países como a França, que são coniventes a estes poderes que abrem portas para a afirmação do neocolonialismo no continente, como é que nós podemos acreditar que estas instâncias se vão interessar pela democratização e pelo bem-estar dos nossos povos, ou que se vão dar ao trabalho de ajudar afincada e inequivocamente a restituição da ordem constitucional e democrática no nosso país? Por último, se nós confiarmos mais nestas instâncias internacionais do que as instituições políticas, nomeadamente partidos políticos e as instituições da sociedade civil que existem no nosso país, não é? Estamos a delegar as nossas responsabilidades soberanas a instituições externas do país. Estamos a dizer que a nossa existência enquanto Estado independente não tem pernas para andar
pelas nossas próprias ações. E isso é muito mais grave do que podemos pensar, porque nós somos um povo que lutou para a sua independência. Nós não lutamos para a independência, não é? Para hoje delegarmos a responsabilidade de construção do caminho para a democratização a instâncias da comunidade, da chamada comunidade internacional, que são coniventes a tipo de poderes instituídos no nosso país. Portanto, esses partidos têm de mobilizar o povo por si, porque são instrumentos políticos para isso, e afirmarem o seu compromisso, pelo menos neste momento, para a salvação da democracia na Guiné-Bissau. Mas mais do que salvação da democracia na Guiné-Bissau, para a salvação do país da destruição da boa convivência entre as várias identidades e várias religiões existentes na nossa realidade. Eu agradeço imenso a vossa disponibilidade, Soumaila, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Braima, e um abraço a todos e todas que nos acompanham. Somos a DW África, somos a emissora internacional da Alemanha. Acabamos assim este debate com Soumaila Jalloh, também Diamantino Lopes, sobre a crise política, a situação que se vive na Guiné-Bissau. Vamos estar atentos, podem acompanhar toda a notícia, a atualidade também de outros países em dw.com/português. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.